Fala pessoal, e hoje é dia de mais um episódio do Aluparts Podcast. E vocês já sabem, o Aluparts Podcast é a casa dos nossos amigos. Aqui a gente aprende, a gente ensina, a gente troca experiência, mas acima de tudo tem muito respeito, muita amizade, muita conexão. O nosso convidado de hoje é um amigo de longa data, uma pessoa aí que tem muito conhecimento, muito a nos ensinar. Então, você que está aqui nos assistindo, eu tenho a honra de chamar para conversar com vocês o nosso querido e famoso, conhecido por todos no mercado, Cirilo Paes. Muito conhecido como o especialista em vidros, o consultor especialista em vidros. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Que honra tê-lo aqui conosco. Honra minha, é um prazer enorme estar aqui. Me senti muito honrado quando você me convidou para estar aqui com vocês nesse podcast. Sabe que eu te admiro demais, admiro o trabalho da Aluparts, acompanho já desde a época do seu pai, não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, mas já o conhecia pelos trabalhos que fazia, né? Mas é uma honra enorme estar aqui com vocês hoje e poder compartilhar um pouquinho da experiência que a gente tem aí ao longo dos anos, né? A honra é nossa. Você sabe que sempre que a gente vai convidar um colega para participar do nosso podcast, a gente fica, poxa, será que ele vai aceitar? Como que será que ele vai tirar? A gente sabe da agenda de vocês, sempre tudo muito corrido, né? Todo mundo sim. Muito atarefado. Sim. E aqui na cidade de São Paulo tudo muito complexo, né? E hoje os meus clientes também não estão só em São Paulo, né? Eu tenho clientes fora de São Paulo também. Então isso também acaba fazendo com que a nossa vida realmente seja corrida. Com certeza. Né? E eu não moro em São Paulo. Moro no interior. Eu moro no interior. Então durante a semana eu fico fora, no final de semana eu vou para São José dos Campos. Mas, meu amigo, se apresente. Fique à vontade. Meu nome é Cirilo Paes, já trabalho com vidros, já caí por acaso, né, no setor de vidros há 37 anos atrás. Eu me formei em técnico mecânico e fui fazer um estágio na Blindex, na época ali em Guarulhos, que era em Guarulhos ali, né, em São Paulo. E de lá para cá não saí mais do vidro. Nunca exerci a profissão de técnico mecânico ou de um desenhista mecânico, mas eu posso dizer para você que o que me ajudou muito nesse setor de vidros foi o conhecimento que eu adquiri em mecânica. Então, isso me ajudou bastante. Que foi no seu curso técnico. Exatamente. Então, me ajudou bastante na parte de projeto, na parte de cálculo. Isso aí, eu avancei bastante com relação a isso por conta do conhecimento que eu tive lá em mecânica. Mas eu nunca exerci a função como técnico mecânico, mas eu diria que se eu não tivesse o técnico mecânico, eu acho que eu não teria o conhecimento e a habilidade que eu tenho hoje de trabalhar com vidro. E também o conhecimento com relação a cálculos, a desenhos, né? Toda essa parte do ensino técnico. Sim, tanto é que eu uso o AutoCAD no vidro, por exemplo, desde 97. Né? Hoje que já era a ferramenta pouco utilizada, né? Pouco utilizada, era utilizada somente para quem era da área de mecânica, né? Não era assim, nem a construção civil, o pessoal da civil usava tanto o AutoCAD naquela época. E eu já naquela época já passei, em 97 eu fiz o meu primeiro curso de AutoCAD e eu apliquei trabalhando com vidro, porque eu sempre trabalhei com vidro. Desde então, desde 1988, eu sempre trabalhei com vidro. Em 97, eu fui aprender a desenhar com AutoCAD e apliquei. Então, hoje eu percebo que isso que eu aprendi lá atrás me agregou bastante para ter o trabalho que eu tenho hoje na parte de vidros. Muito bom. E o episódio de hoje, então, é sobre o trabalho de um consultor especialista em vidros. E a gente vai falar sobre retrabalhos, sobre prejuízos, sobre acidentes, sobre tudo aquilo que envolve os erros quando os materiais na construção civil não são especificados de forma correta. Hoje, o Cirilo, ele atua fortemente nessa questão de especificação de materiais, de levantamentos, de recomendação de solução, de tecnologias que serão utilizadas nos envidraçamentos. Conta um pouquinho para a gente essa sua expertise. Legal. Vamos lá. Tudo que eu aprendi, a gente estava falando agora há pouco até, eu aprendi mais foi com os meus erros do que com os acertos, né?
Eu acho que quando a gente erra e a gente... É igual aquela crítica construtiva, né? Quando a gente aceita uma crítica construtiva, a gente tem que olhar o lado bom. Às vezes eu percebo que as pessoas não gostam muito de receber crítica, achando que a gente está criticando a pessoa. E, na verdade, não é isso. A crítica construtiva ela tem que ser recebida como um presente, porque é com a crítica construtiva, é com os erros que a gente comete que a gente vai evoluir, vai crescer. E eu aceito muito bem isso. Eu não tenho problema nenhum com crítica, não tenho problema nenhum com erros. E eu lembro de um episódio, Aldrey, que eu estava fazendo uma obra em São José dos Campos, que eu tive empresa de esquadrias, tive empresa de vidro. Você já também foi um fabricante? Já fui um fabricante de esquadria. Por 19 anos eu tive uma empresa. E eu lembro que eu estava fazendo uma obra em São José e eu errei. Eu errei a medida do vão. Eu errei em 3 centímetros a medida do vão, pra você ter uma ideia. Olha só que absurdo. 3 centímetros. 3 centímetros para nós que trabalhamos, a nossa indústria. 3 centímetros. Exatamente. A indústria de esquadrias trabalha com milímetros. Então, exatamente, todas as nossas folgas são milimétricas. 3 centímetros. É muita coisa, né? Mas eu errei. Eu tenho que assumir. Foi um big erro. E eu cheguei na obra e eu peguei e conversei com o empreiteiro da obra. Peguei e falei para ele, né? Falei, olha, eu errei, o erro foi meu, e eu tenho 2 opções. Ou eu perco todas essas esquadrias, porque eu errei na medida, ou eu pago um pedreiro, ou o seu próprio pedreiro da obra, para arrumar cada vão os 3 centímetros. Foi inteligente. Sim. E aí ele virou para mim e falou assim, nunca mais esqueci isso. Ele falou, Cirilo, nunca vi um negócio desse. Eu falei, o quê? Uma pessoa assumir o erro e estar disposto a pagar pelo erro. A assumir. Né? Sempre alguém quer jogar a culpa em alguém. Uhum. Eu falei assim, não, mas eu não tenho problema nenhum em assumir o erro. E hoje eu vejo muitas pessoas em ter essa dificuldade em assumir os próprios erros. Né? E aquilo ali para mim, Alder, foi um grande... Aquilo que ele falou para mim, eu falei, caramba, nunca imaginei que eu ia ser elogiado por ter assumido um erro, né? E aquela pessoa, aquele consultor, ele falou para mim, falou, cara, você está de parabéns, porque nunca ninguém fez isso. Eu vou disponibilizar o pedreiro para você. E ele falou assim para mim, falou assim, não vou te cobrar o material, você vai pagar só a hora do pedreiro e ele faz o que você pedir para ele fazer, ele vai fazer aí, está tudo certo. Então é assim, é isso. A gente precisa aprender a assumir os nossos próprios erros para que a gente possa evoluir. Não tem como evoluir sem você assumir pelos seus erros. E é isso mesmo. A gente trouxe o Cirilo aqui justamente para ele nos dar esses alertas, esses avisos, essas vivências na prática, para que nós, nosso ouvinte, a Aluparts também, a gente possa aprender e se inspirar com você. Muito bom. Excelente. E aí a gente tive esse trabalho, depois que eu saí da Blindex, né? Fiz esse estágio na Blindex, eu saí da Blindex e eu fui trabalhar em vidraçarias, né? E nessas vidraçarias eu aprendi muito. E aí eu fui evoluindo, e eu comecei a observar todos os erros das vidraçarias, Aldrey, e eu comecei a falar assim, pensar comigo, esse erro eu não posso cometer. Uhum. Eu fui abrir a minha empresa depois de 10 anos trabalhando como empregado em vidraçarias. Foi exatamente 10 anos. Eu comecei em 1998. E você abriu a fábrica de esquadrias. E eu abri a minha empresa em 1997. Uhum. Em 1997, eu comecei a trabalhar como autônomo, mão de obra. O que eu fazia? Eu vendia o meu serviço de medição, projeto e instalação. Eu montei uma equipe de instalação, eu ensinei a instalar, e aí eu comecei. Em 1998, aí sim eu abri a minha empresa de comércio de vidros, né? E em 2005 eu passei a fabricar esquadrias de alumínio. E foi tudo assim, naquela época a gente não tinha curso igual tem hoje. Eu falo para o pessoal... assim, gente, eu não sou contra nenhum curso, não sou mesmo. Por quê? Porque nunca tivemos tanto acesso à informação como tem hoje. Só não aprende quem realmente não quer e quem está acomodado. Quem está estacionado, exatamente. Né? Então, hoje, os recursos que nós temos aí no mercado muitos. Seja curso bom, seja curso ruim, seja curso médio, eu acho que sempre qualquer curso é 50% o aluno e 50% o professor. Com certeza. Né? A gente não pode jogar a culpa em curso por conta de aquele professor é ruim ou não é ruim. Eu acho que 50% de cada um tem que fazer a sua parte. Né?
Então, é assim, eu aprendi na raça, eu fui buscando informação. Eu lembro que eu pegava um catálogo, por exemplo, da Alcoa, eu ligava na Alcoa com a maior dificuldade possível, mas eu ia lá. Às vezes eu ia na Alcoa aqui acho que é em Santo André, né, que tem a unidade da Alcoa. Eu ia lá, tentava falar com o departamento técnico, mas eu sempre buscava um meio de aprender e conhecer para fazer do jeito certo. Fiz muita coisa errada. Fiz guarda-corpo fora de norma, fiz cobertura fora de norma, fiz piso fora de norma, mas quando eu entendi que era errado, eu não fazia mais. Exatamente. Então, você vê que da sua dor, você buscou hoje, então, fazer diferente. Hoje, sim, o Cirilo, ele é mentor, ele tem a mentoria própria dele, até, sim, você divide... seu parceiro é o Daniel Estrela. Isso. Então, eu e o Daniel Estrela lançamos a mentoria em 2021. Então já fazem alguns anos. Já estamos na 4ª turma já, esse ano. A primeira turma foi em 2021. Depois, é uma por ano, né? A gente tem uma... São 12 meses. A pessoa fica com vocês 12 meses. 12 meses. E ali a gente troca ali realmente muita experiência. Eu digo que a mentoria não é só eu e o Daniel, é o grupo todo. Os próprios alunos, né? Exatamente. Quando você pega os alunos de todo o Brasil numa mentoria e cada um traz a sua dor, faz com que a gente também entenda a dor diferente de cada um. Essa troca de experiência, ela é muito valiosa. Sim, com certeza. Acho que realmente ela tem a agregar a todos nós. É a mesma coisa de um professor. Quando o professor ensina, ele tem que buscar se reciclar, ele tem que estudar sobre o assunto, ele tem que ter aquele na ponta da língua, sim, né? O meu pai era professor. Pois é. E uma coisa que eu aprendi com meu pai foi o seguinte, ele falou para mim uma coisa assim, conhecimento a gente não leva para o caixão. Não leva. Conhecimento a gente tem que passar. Exato. Então, procure passar o máximo possível de conhecimento para as pessoas em sua volta, para as pessoas que você gosta, as pessoas que você tem carinho, porque isso não tem valor nenhum se você morrer com ele. Então, eu percebo assim, às vezes tem gente que guarda informação, segura informação, guarda as 7 chaves. Eu não tenho problema nenhum. Às vezes as pessoas me chamam no WhatsApp, me pedem uma informação, eu dou ali informação ali sem problema nenhum. Por quê? Eu aprendi com meu pai que conhecimento não se leva para 7 palmos. Tem que ser compartilhado. Tem que ser compartilhado. Eu também sou dessas. Eu colaboro com todo mundo que me pede auxílio, eu estou sempre à disposição. É lógico que não tem como dar uma consultoria de graça, né? Sim, porque mas... é diferente. Mas tem coisas que é muito automático, está na sua cabeça. Ali não tem por que você não responder, né? Então... Isso acontece muito entre nós. Às vezes eu tenho alguma dúvida, eu consulto o Cirilo tem alguma dúvida em obra... sei lá, de repente está fazendo alguma avaliação, sim, me pergunta, o que você acha disso? Isso é muito legal. Apesar da experiência que a gente tem, é sempre bom a gente ouvir outras pessoas. Não, por isso que a gente não sabe tudo. E por isso que às vezes eu te chamo e falo assim, Waldo, o que você acha? O que você vê aqui? Exatamente. Porque isso é diferente. E a gente não sabe tudo. Não sabe. Estou todo dia aprendendo. Mas muito legal. E olha, a gente sabe que na construção civil... o maior dilema, como você falou, tem sido a falta de capacitação técnica, e isso acaba levando aos erros, aos acidentes, às falhas ao longo da obra. Como é que você vê essa questão aí da capacitação na nossa indústria de esquadrias? Olha, o que eu vejo que vai acontecer, Waldo, é o seguinte, e eu acho que as empresas já estão começando a ver isso. O nosso setor ele vai começar a ser dividido em fases. Fases em que tipo? Por exemplo, eu atendi recentemente aquela empresa lá do Mato Grosso do Sul, que foi você que indicou, inclusive, né? Indicação sua, olha só para você ver, né? Você foi lá fazer um serviço, me indicou como consultor e eu fui lá e eles fecharam comigo e executei o serviço, o trabalho de consultoria. Que foi uma coisa muito legal. Acho que é legal falar para o público. O Cirilo ele foi até o Mato Grosso para dar o treinamento para os funcionários de uma grande construtora local sobre a instalação do contramarco. Então, como que tem que ser o chumbamento, como que é o posicionamento, o acabamento dos vãos. A construtora preocupada com... a questão de estanqueidade, todos os problemas que tiveram em obras anteriores, buscaram auxílio para que a obra possa executar todos os procedimentos, sim, na instalação. Sim. E trabalhar de forma preventiva, né? Exatamente. Eles me contrataram, não era para identificar problema na esquadria. Não. Eles falaram, Cirilo, a gente quer saber o seguinte...
A gente quer que você nos auxilie. O que eu preciso preparar, né, para que a esquadria também tenha eficiência. Porque não adianta a esquadria ter eficiência, mas o contramarco foi chumbado errado, Exato. não foi feita uma impermeabilização correta, Do vão. não foi feita uma preparação do vão correto. Então, tudo isso contribui para que o trabalho do serralheiro seja bem feito. E eu tive esse caso no Mato Grosso do Sul e tive agora também uma nova construtora em São José, na minha cidade, que me contratou para fazer o acompanhamento e especificação técnica dos guarda-corpos. Quando eu cheguei lá, Audrey, era impressionante. Eu encontrei 8 erros do guarda-corpo instalado, que eles fizeram apartamento tipo, né? No protótipo, no modelo. Então, eles me chamaram já antes. Cirilo, é o seguinte, a gente está preocupado com a questão aí da qualidade da instalação e a gente precisa de um consultor. Ou seja, era algo que era uma obrigação da empresa de esquadria saber, né? E ele me contratou porque ele estava preocupado. E ali eu encontrei 8 erros. 8 erros que estavam em desacordo com os requisitos da norma. E aí a gente fez um trabalho de especificação, a gente orientou a serralheria, a gente orientou o pessoal de obra, o engenheiro de obra, o que deveria ser adequado, ser feito para adequar o guarda-corpo antes que terminasse os 19... Era um prédio de 19 pavimentos, imagina. Já pensou se ele deixa para verificar isso depois de tudo pronto? Então, a gente está começando a fazer um trabalho preventivo com as construtoras. E a gente percebe que as construtoras estão preocupadas com isso. Para quê? Para que não haja erro de instalação de guarda-corpo, para que não haja erro ou patologia futura numa obra de esquadrias de alumínio. Enfim, é um trabalho que a gente faz não só de conhecimento da esquadria, mas dos problemas que o substrato, que a obra pode apresentar com o tempo. Então, veja a importância de uma consultoria prévia na execução de um guarda-corpo, de uma esquadria. É nesse momento que a gente pode evitar os erros e trabalhar com base nas normas para que a construtora tenha um produto que atenda, né, sim. no quesito de segurança, de funcionalidade, de desempenho. Exatamente. Muito bom. E eu fico feliz em ver essa preocupação de algumas construtoras. Então, isso daí eu tenho percebido que tem aumentado essa solicitação. Uma coisa que eu tenho tido bastante solicitação é a questão de patologia em obra, né? Teve um caso recentemente que aconteceu no Rio Grande do Sul, até conversei com você, sobre um vidro que caiu. Caiu simplesmente, o vidro descolou e caiu lá embaixo na rua. Você chegou a fazer a inspeção? Não, eu passei a proposta para a gente ir lá fazer isso daí, mas eles não aprovaram ainda. Eu já ia querer saber o que você descobriu lá. Eu já queria saber a fofoca. Não foi aprovado, né? Se aprovar, a gente vai junto. Com certeza, com certeza. Né? Então, eu estou percebendo que realmente está acontecendo muitos acidentes com vidro, mas não de obras recentes, de obras que foram instaladas há 10 anos atrás, há 5 anos atrás. Ou seja, o construtor, as empresas precisam saber é o seguinte, que os problemas da obra não acontecem de imediato. Elas vão acontecer depois de alguns anos. E isso que é o perigo. Porque depois de alguns anos a serralheria ou a vidraçaria pode nem existir mais. Nem existe mais, exatamente. Né? Então, acho que o que está acontecendo nesse nosso mercado é o seguinte, as construtoras vão ter que contratar um consultor, esse consultor vai ter que especificar o que quer, a serralheria vai ter que atender a necessidade do que está especificado, para que aí sim tenhamos aí uma instalação segura, algo seguro no nosso mercado. E aí eu estava fazendo uma pesquisa, Audrey, interessante, né? Com o ChatGPT, e aí eu fiz uma pesquisa com relação às obras envidraçadas no Brasil. Em média, de acordo com os acidentes relatados com vidro e esquadria, se acredita que nós temos em torno de 50% de obras com risco de queda no... 50% com risco de queda. Dos últimos 10 anos de obras construídas, existe uma possibilidade de 50% de obras com problema. Ou seja, a Aluparts tem bastante mercado para atuar. Todos nós temos bastante mercado para atuar. Ou seja, exatamente. Isso abre alerta para que essas empresas que já fizeram serviço há X anos atrás verifiquem sua instalação. Como aconteceu recentemente um cliente que eu fui atender em Hortolândia.
A obra foi executada em 2006, 2007. Passaram o quê? 15 anos aproximadamente, né? 14 anos. A obra está... Eu condenei a fachada inteirinha porque não tem condições nem de fazer manutenção. Mas é aí que entra a importância das manutenções preventivas ao longo da vida útil da edificação. Sim. Então, o fabricante de esquadria entregou o produto dele, ele está sob garantia contratual e legal durante um prazo, mas o condomínio, o usuário, o proprietário, ele tem suas obrigações no que tange aí as manutenções periódicas para que ele possa, em algum momento, requerer a garantia ou então que ele possa manter, de fato, sim, a vida útil que foi estabelecida para aquele produto e tudo mais. Até porque, eu não sei, posso estar falando besteira, acho que você pode me confirmar melhor. Uma fachada de um prédio, uma fachada estrutural glaze, na minha opinião, ela é uma instalação estrutural. Sim. E pelo que eu sei, toda obra ela tem que ter uma garantia de 30 anos na parte estrutural. Eu não sei se a fachada entra nesses 30 anos, mas se entrar, olha a importância da manutenção, né? A responsabilidade legal perante os itens de uma construção aí no que a gente fala relacionado à solidez e segurança é de 10 anos. Tá. Esses 30 Mesmo anos... Mesmo uma fachada estrutural. Seria responsabilidade. Tá. Então, a construtora ela tem a garantia, ela oferece a garantia que está no Código Civil, no CDC, de 5 anos, mas a responsabilidade é de 10 anos. Mas a responsabilidade não tem nada a ver com a vida útil. Sim, sim. Mas a vida útil, a gente... Daí tem as classificações, mas a mínima seria 30 anos. Mas quando a gente fala de fachadas, a gente tem aí... do mínimo ao superior, quando a gente fala de envoltórias, mínimo 10 anos e superior acima de, 40 anos. Tá. Ou seja, tem que ser feita uma manutenção frequentemente. Né? Exatamente. Então, é isso que acho que as empresas precisam se alertar. Eu acho que as empresas de esquadrias precisam colocar isso no seu portfólio, no seu contrato, a recomendação de uma manutenção a cada X anos. Isso é uma informação, né, que ela tem que estar contida no manual de uso, sim, manutenção e operação. Até porque silicone tem vida útil, borracha tem vida útil. Exatamente. Né? E não dura até acabar. Não dura a vida toda, ela dura até acabar. E até quando que ela acaba? O fabricante de esquadria, a vidraçaria, quando entrega seu produto, eles têm que entregar junto esse manual. Sim. E no manual tem toda a regra do jogo. Sim. Então... qual é a manutenção que o usuário precisa fazer, qual a periodicidade, sim, e qual é a garantia de cada item, porque os itens também, quando a gente fala de fachada, de esquadrias, a vedação tem um número de tempo, uma garantia diferente de uma anodização, diferente de uma gacheta, e tudo isso está no manual. Só que você sabe que eu faço manutenção nos condomínios e, sim, quando eu vou orçar, eu pergunto para a administradora, para o condomínio, me passa o manual de uso, manutenção e operação que foi entregue na ocasião no habits da obra pelo fabricante. Ninguém tem, eu nunca vi. Eu também não. Eu também nunca vi. Então, assim... Confesso que nem eu entregava. Se o usuário não sabe o que tem que fazer... ele realmente não vai fazer. Muitas vezes, mesmo sabendo, ele não faz. Quem dirá quando ele sequer sabe que ele tem alguma responsabilidade em manutenir aquele material, sim, aquele sistema. E o cerco está apertando cada vez mais, né? Acho que cada vez mais o consumidor ele está buscando conhecimento também, ele está buscando se informar quais são os direitos dele e a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Ele busca os direitos, mas muitas vezes ele esquece dos deveres, exatamente, né? É uma regra de direitos e deveres. Por isso que o fabricante de esquadria precisa ter esse manual bem claro, né? Porque o consumidor ele pode falar o seguinte, mas não foi me entregue nenhum manual, né? Eu não tenho nada, não tenho nenhum documento de que eu tenho que fazer manutenção, né? E eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, a manutenção ela deveria ser tratada com muita responsabilidade, igual o consumidor trata a responsabilidade quando ele faz uma revisão no próprio carro.
Exatamente. Quando ele compra um carro na concessionária, ele recebe ali um manual de manutenção e se ele seguir aquele manual de manutenção, ele vai ter garantia. Se ele não seguir, ele perdeu a garantia. E aquela manutenção, ela não é de graça. As pessoas confundem garantia com serviço gratuito. Não é de graça. Para fazer uma manutenção, você pode cobrar por isso, né? Exatamente. Cobre por isso, mas crie uma condição para que também o consumidor final possa realmente fazer essa manutenção preventiva. Exatamente. Esses dias eu estava lendo 18% das manifestações patológicas que existem nas obras, elas são decorrentes de falhas na especificação dos materiais. Sim. Mas a gente também tem um número altíssimo, que é na casa de 50% dos problemas, das falhas que a gente vê em obra, é decorrente das falhas, dos erros. Não, 18% é de especificação, na casa dos 20%. Mas 50% é nas falhas de instalação. Instalação é um problema muito sério que nós estamos passando, acho que em todos os setores, não é só o nosso setor de vidro e esquadria. O Brasil está passando um problema muito sério porque é o seguinte, está vindo uma geração que ela não quer mais pôr a mão na massa. Exato. Ela não quer trabalho pesado mais. Eu estou tentando, eu estou buscando pessoal aí para integrar a nossa equipe de obra, de manutenção. Eu não estou fazendo exigência nenhuma. Não precisa ter conhecimento, só precisa ter boa vontade para trabalhar nas nossas obras, atuar em manutenção. Cirilo, não acho. O desafio nosso vai ser realmente achar essa pessoa e é o seguinte, eu acho que nós vamos ter pessoas técnicas para fazer esse tipo de trabalho. Por exemplo, Alder, nós temos um problema muito sério aqui no Brasil, que é a utilização de levantamento de peso com material em obra. Lá fora, você percebe que não tem mais isso. Por exemplo, eu estive recentemente na Feira da Alemanha e a quantidade de estandes, de equipamentos para levantar esquadria, para levantar vidro, içamento e transporte, acho que eu contei pelo menos uns 10 estandes vendendo esse tipo de equipamento. Por quê? Porque lá fora, realmente as pessoas que utilizam, que fazem aplicação e instalação, são pessoas técnicas. E a gente vai ter que começar a mudar isso aqui no Brasil, porque vai chegar num momento que é o seguinte, as pessoas não querem mais ter esse trabalho pesado de esforço e aí você vai ter que contratar pessoas técnicas. Nós vamos ter que fazer investimento em equipamentos, nós vamos ter que mudar a forma de fazer uma instalação, a gente vai ter que começar a fabricar dentro do galpão e entregar o produto pronto instalado, né? Já estamos vendo aí fábrica de casas, né? Que hoje o cara constrói a casa no galpão, leva lá e entrega. Exato. Então, eu acho que vai mudar muito por conta dessa falta de mão de obra. Mas eu ainda vejo as obras, os fabricantes de esquadrias, as vidraçarias, as construtoras, trabalhando naquela tríade de imprudência, imperícia... imprudência, imperícia... Agora me fugiu o outro. Eu não sei. Esse eu não sei. Imprevisto. Imprudência, imprudência, imprevistos e... Agora já me... Imperícia. Na verdade, é todo mundo improvisando, consertando de forma arbitrária, falta de gestão. Ontem eu fui numa obra, passei o dia, era um verdadeiro campo minado. Vidro jogado por tudo que é lado. Não tem uma sequência lógica de instalação, não tem uma sequência lógica da obra, né? Todas as obras que você vai, está tudo atrasado, né? É impressionante como eu vejo que acontece, não só o nosso caso, mas eu vejo assim, o piso está atrasado, a parede está atrasada, o forro está atrasado, o vidro está atrasado, está tudo atrasado. Não tem uma sequência lógica de trabalho, né? E aí você vê essa dificuldade em você também administrar a obra. Às vezes, eu lembro uma vez que eu fiz uma programação de trabalhar 4 meses dentro de uma obra, dentro da Petrobras. E esses 4 meses viraram 12 meses. Não por erro meu, atraso da obra. E aí chegou um ponto que eu estava vendo o seguinte, eu calculei o meu custo fixo para trabalhar 4 meses. E trabalhei 12 meses. E acabou ficando por isso. Não sobrou nada. Então, né? Vocês veem a importância da consultoria. Então, você tem o papel, então, de levar a solução
e de garantir para o seu cliente a melhor condição para ele receber o produto. Exatamente. De acordo com a norma, funcionando. Qualidade de material, especificação do material. Então, que nem, por exemplo, o silicone, né? Eu vejo aí o pessoal usar silicone à torto direito. Que hoje o que mais tem é marca de silicone. Taca silicone. Mas qual silicone utilizar? Qual que realmente atende os requisitos para uma dilatação, né? Qual é o fator de dilatação, qual é o fator de extensão desse silicone. Silicone apropriado para cada aplicação. Exatamente, né? Estamos vendo aí o pessoal usar o PU, ator de direito. Mal sabe que o PU ele não pode ficar exposto a ultravioleta. E aí passa 2 anos, 3 anos, o PU começa a rachar. Nem chega isso, Nem chega isso, um ano ele já racha. Né? Então, a gente vê aí que realmente estão utilizando produtos, estão indo pelo preço mal especificado, e quando eu especifico, eu coloco no mínimo 3 marcas de cada produto. Para quê? Que é justamente para o cliente utilizar ali algo que realmente atenda a necessidade dele. Buscar algo dentro de recomendações Dentro de recomendações minhas, entendeu? Normalmente eu não indico assim, não tenho parceria com empresas de especificação, eu especifico o que eu acho correto. E ali a gente dá a dica e acompanha, né? Porque, infelizmente, você tem que especificar hoje até borracha. E aí, como é que você sabe se uma borracha é boa ou se uma borracha é ruim? Né? Porque não tem marca, não tem selo, não tem etiqueta. Então, hoje, realmente, a gente precisa tomar muito cuidado. Outra coisa que eu vejo muito em obra, contato de silicone com borracha. Não pode, porque o silicone ele rouba a propriedade da borracha. São incompatíveis. E a borracha vai começar a cair, vai começar a amarelar, vai virar um boné velho. Hoje essa situação é um grande vilão, um grande potencializador das quedas de vidro em fachada. Sim. A gente sabe aí... A delaminação em vidro muito grande. Né? A contaminação de fuligem na fita dupla face, quando é utilizado colágeno com fita dupla face. Né? Ou seja, tem uma série de patologias aí que está acontecendo, só que elas começam a estourar depois de 5 anos, 6 anos, 10 anos, só que aí pode ser tarde. Você acha que e tudo isso está ligado à falta de um consultor? Falta de um consultor, com certeza. Com certeza, porque é o seguinte, Waldra, o que eu percebo é o seguinte, mesmo que uma empresa de esquadrilha de alumínio ela tente trabalhar o mais certo possível, ela não consegue ter controle dentro do seu próprio galpão, ela não consegue. Tá? São poucas empresas que têm esse controle. Quando você especifica do jeito certo, como precisa ser feito, sabe quem que te ajuda a fiscalizar isso? A construtora. A própria construtora começa a buscar os questionamentos. Eu lembro que eu fiz um relatório lá para essa empresa de Mato Grosso do Sul, a Corpore, e o próprio engenheiro da obra começou a procurar, a questionar o serralheiro. Mas aqui você fez assim, aqui você fez assado, você usou isso, você usou aquilo. Seu relatório. Exatamente. Então, a vantagem de você ter um consultor especificando o que deve ser usado, ele vai te ajudar a fiscalizar o serviço do Você multiplica o seu conhecimento na obra e todos passam a ser agentes fiscalizadores. Exatamente. Exato. É isso aí. E que momento o consultor entra na obra? Eu acho que ele entra no momento em que a construtora, vamos dizer assim, ela está buscando cotar as esquadrias ou tipo de vidro. Que nem, por exemplo, ontem mesmo teve um serralheiro que me chamou assim, Cirilo, a linha 16 atende a norma? Eu peguei e falei, não sei. Qual a aplicação? Eu não sei qual linha que... Eu não sei se essa linha foi ensaiada, eu não sei se eles levaram para ensaio, não sei se tem relatório de ensaio. Não tem como saber. E para que também? E para que vai ser utilizado? Para que região que é, Exato. Quantos pavimentos são, enfim. Acho que a construtora, antes dela comprar as esquadrias, antes dela contratar uma empresa para executar ou para fornecer as esquadrias, ela precisa antes ter um consultor para especificar o que ela vai comprar. Então, o momento é o seguinte, o momento de contratar um consultor, eu acho que é naquela fase onde que ele está subindo o empreendimento, subindo a edificação e está disposto ali, está querendo começar a cotar as esquadrias. Não é nem na compra, é na cotação. Antes de cotar, especificar o que precisa ser utilizado. Exatamente. Então, o papel do consultor é oferecer soluções seguras e eficientes para que a construtora possa comprar de forma adequada. Sim, e eu ofereço um trabalho adicional nisso, Aldre. Quando a construtora fecha comigo e eles contratam uma empresa para fazer as esquadrias, eu entro em contato com essa empresa e eu faço
Um gerenciamento. Um gerenciamento com eles. O que você está usando, o que você está comprando, de quem que você está comprando. Faz um alinhamento. Faça um alinhamento, uma reunião de alinhamento com a empresa de esquadria. Para quê? Para ajudar ele a fazer do jeito certo. Se aproxima para que, de fato, ele coloque em prática tudo aquilo que você especificou em projeto. Então, não é simplesmente... Eu não simplesmente especifico e largo na mão da construtora. Eu ofereço esse adicional. Eu falo, olha, quando vocês contratarem a empresa, me passa o contato que eu vou entrar em contato com eles, vou fazer um alinhamento com eles para eles não errarem. Então, isso é muito importante. Interessante. E conta aqui para o nosso público, qual é basicamente a diferença entre uma serralheria e uma vidraçaria? Legal, boa pergunta. Vidraçaria, basicamente, ela trabalha com vidros, né? Ela trabalha só com vidros, ela não trabalha com esquadrias de alumínio, ou seja, ela não tem lá uma linha de produção, ela não produz esquadrias. A vidraçaria, basicamente, ela compra o vidro pronto e instala o vidro pronto. Ela também repassa. Não beneficia vidro, ela também compra o vidro beneficia. Já laminado, temperado. Exatamente. Repente... Existem as grandes vidraçarias que algumas até fazem isso, mas basicamente as vidraçarias elas não têm beneficiamento nenhum. Elas simplesmente compram o vidro e instalam. Ela compra na medida que ela precisa ou ela corta? Não, ela compra na medida que ela precisa. Aquelas vidraçarias de vidro comum praticamente está acabando, né? É muito pouco hoje. Então, a vidraçaria hoje, ela faz o trabalho do quê? Ela compra, ela vende, ela mede, ela faz o projeto, ela manda o projetinho para o temperador, pro processador, e aí o processador entrega o vidro para ela pronto e ela instala. A serralheria não, ela tem que beneficiar, né? Ela tem que comprar os alumínios em barra, ela tem que ter ali um departamento de projetos. Para quê? Esse departamento de projetos vai ter que analisar questão de região, questão de norma, vai ter que... Não que a vidraçaria não tem que atender as normas, tem que atender as normas também. E, aliás, posso dar um recado rápido aqui? Com certeza. A norma, a NBR 16835 foi lançada recentemente e ela é do quê? É a norma da ferragem. Foram mais de 5 anos de trabalho, Aldrin, onde a gente participou praticamente quase que 100% das reuniões. De ferragens para vidro temperados. De ferragem para vidro, porque não tinha norma. Olha que interessante. Então, repete. 16835. Foi lançada, publicada agora, nesse mês, tá? E ela já está disponível já para você baixar lá no site da ABNT, mas é uma norma de ferragem que vai ajudar muito o nosso mercado. Por quê? Porque agora o fabricante de ferragem ele tem que ter a marca da empresa dele na ferragem. Olha que... Fique atento, vidraceiro. Pega a dica aqui do nosso consultor. Para quê? Para poder rastrear quem é o fabricante, se as ferragens vão ter que ter um catálogo técnico para atender a questão de tamanho de vidro, peso de vidro, vai ter que ter ensaio. Ou seja, então, para as vidraçarias, a questão da 16835, que é a norma de ferragem, ela está aí recente e a gente precisa usar. Mas as normas elas vêm ajudar, elas colaboram, elas trabalham em favor do fabricante. Sim. Então, busquem informação, busquem conhecimento, porque, afinal... Se a gente faz todos os nossos erros, uma hora eles são cobrados. São cobrados, é verdade. E eles muitas vezes levam a acidentes, eles tiram a vida de pessoas, Sim. Os prejuízos são muito maiores. E tudo que a gente precisa saber está na norma. Sim. E também tudo que você não pode fazer. E aquilo que a gente falou no começo, o acesso hoje é tão fácil, né? Está tão na cara da gente aí que se a gente fizer errado, a gente faz porque quer. Mesmo os que não querem comprar a norma, hoje você tem sites de consulta, você pode consultar sem gastar. Eu costumo dizer que quem faz qualquer aplicação, instalação fora de norma, ele decidiu assumir o risco. Ele decidiu assumir o risco, não tem jeito. E a partir do momento que ele decidiu assumir o risco, ele tem que se responsabilizar por esse risco se acontecer algum acidente. Essa é a realidade, não tem jeito. Se acontece o acidente, ainda assim as responsabilidades são apuradas. E quando aquele negócio ele fica lá por anos e anos, está fora de norma, compromete a segurança, compromete a qualidade de vida das pessoas ali envolvidas... Mas é um problema adormecido, porque, na verdade, o grande alerta para a população são os acidentes. Sim. Mas muitas vezes você não teve, só não teve acidente, mas ali o seu produto está completamente perigoso. E olha, eu estou para falar para você o seguinte: neste momento,
pode estar ocorrendo um acidente em algum lugar do Brasil por aplicação de vidro errado. Provavelmente. É que, infelizmente ou felizmente, né, nem tudo vem à tona, nem tudo a gente fica Exato. sabendo. Mas, com certeza, a quantidade de instalações mal aplicadas, instalações erradas que nós temos aqui é enorme. Você consegue trazer para a gente algum exemplo de algo que foi mal especificado, alguma falha que gerou um grande custo, um grande prejuízo, ou ocasionou um grande acidente? Olha, de cabeça e bate-pronto assim eu não tenho, Aldrin, mas eu lembro de um caso que aconteceu acho que foi em Florianópolis, que era um guarda-corpo, né, que era em volta de uma piscina, e com o vento, esse guarda-corpo ele caiu em toda a calçada. Era um guarda-corpo grande, né? Ele caiu em toda a calçada, inclusive rolou vários vídeos aí nas redes sociais, em que esse guarda-corpo quase caiu em cima de várias pessoas que estavam transitando por essa calçada. Mas foi um acidente assim que me assustou. E aí, quando a gente vai ver as fotos, vai analisar, você vê que a instalação, a aplicação que foi utilizada, o tipo de fixação, totalmente errada. As falhas eram visíveis. E sabe o que é o mais perigoso nessas instalações que a gente vê por aí? São os erros ocultos, que a gente não vê. Os vícios ocultos. Então, quando você vê uma instalação, um vidro errado, por exemplo, no guarda-corpo, você vê lá um vidro temperado no guarda-corpo, beleza, você está vendo o vidro temperado. Uhum. Mas o que está segurando aquele vidro temperado, que está oculto, como é que você pode ter certeza se ele está instalado ou não? Outra coisa que eu vejo que está acontecendo. Está todo mundo aí postando na internet, nas redes sociais, no WhatsApp, uma instalação linda, maravilhosa de um guarda-corpo com vidro laminado. Mas daí você vai ver a torre está errada. Não foi ensaiada. O chumbador está errado. O embutimento está errado. Rolagem do vidro. Quer dizer, não adianta você usar um vidro correto, mas toda a instalação, todo o conjunto está errado. Não adianta. Então, a gente precisa buscar realmente fazer o que realmente está certo. E aí é onde entra o papel do consultor. Porque a gente não vê só a questão da aplicação do vidro. Não vê só a estética. A gente vê a questão do substrato. A gente vê o tipo de chumbador a ser utilizado. Né? Que nem, por exemplo, essa semana mesmo eu recebi tem um cliente meu que fechou uma obra no litoral e falou assim para mim: Cirilo, fechei essa obra no litoral, eu queria saber se os parafusos têm que ser de inox. Ele te perguntou isso? Eu peguei e falei assim: não, deve ser de inox. Não tem que ser, ele deve ser de inox, porque é uma região litorânea, é uma região onde a maresia ela é agressiva, né? E não é qualquer metal que ele é resistente à maresia. Então, tem que ser de inox. Tem algumas consultas que nos impressionam, né? nos chocam. Exatamente. Mas isso está relacionado... Está no óbvio, né? Deveria ser. Mas isso está relacionado à falta realmente de conhecimento, sim. Que cabe a nós, representantes do setor, realmente levar informação técnica. Sim. Informação o que pode, o que não pode, mostrar cada vez mais para o público, para o usuário, para o proprietário, para a construtora, para o engenheiro, para o arquiteto, o que pode, o que não pode. E uma coisa que eu vejo também, que acontece muito, tem muitos consultores nos grupos de WhatsApp, né? E aí... Os que se intitulam consultores, né? Pelo amor. E aí eu percebo assim que às vezes alguém que faz alguma pergunta, essa pessoa ela quer ouvir, eu acho que é a profissão que mais surge diariamente. Se você for fazer uma pesquisa, certeza que ganha disparado o número de consultores que se autolançam no mercado. Isso é verdade, olha. Para você ter uma ideia, teve gente que ligou para mim, né? E falou assim: Cirilo, eu já trabalho 10 anos com vidro e eu estou querendo montar um curso de vidro e tal. Você não tem aí umas apostilas para me fornecer, para me ajudar, para ter um norte? Eu falei: rapaz do céu, você quer dar curso, mas você não sabe como elaborar uma apostila, como elaborar um slide, como ensinar. Você não porque ele fez um curso de como dar curso. E então, agora o pessoal quer dar o curso. O pessoal acha que é fácil a gente hoje dar uma consultoria. Que nem, por exemplo, a minha esposa pegou e falou: poxa vida, depois de 19 anos, a gente, né, na empresa, você poderia ter começado a trabalhar com consultoria antes, né? Eu peguei e falei: não. Não estava preparado. Eu comecei na hora certa. É isso. Eu fui começar a dar consultoria com 27 anos de experiência. Eu falei: eu não teria condições, eu não teria know-how para dar uma consultoria se eu não tivesse passado esses 27 anos pelo que eu passei, né?
E ainda aprendo, como você falou, a gente está aprendendo todo dia. Então a gente não sabe tudo. Eu estudo muito, Aldo, eu pesquiso muito. Sempre quando surge algum tipo de aplicação diferente, substrato diferente, eu sempre procuro conhecer, sabe? Que nem agora está surgindo a onda aí do não é drywall, como é que é? Steel frame, né? Muitas instalações com steel frame. E aí, como que a gente vai aplicar nosso produto no steel frame? Surgiu, por exemplo, uma consultoria para mim para fazer uma fachada em um steel frame. Eu falei, peraí, eu nunca fiz isso. Eu preciso conversar com o pessoal do steel frame para ver como é que é. Essa interface entre o castilho e a gente precisa buscar conhecimento, porque está mudando, o mercado está sempre mudando, as coisas novas estão chegando e a gente precisa conhecer. Não, é difícil acompanhar. Sim. É difícil acompanhar. Sim. Esses dias o pessoal veio com uma tipologia de castilho, que é tipo um guarda-corpo com um castilho em cima. E falei, nossa, eu nunca vi isso. Ah, mas já estava até na festa. Eu, uau! Você piscou, tem coisa nova e você fica para trás. Então a gente precisa realmente buscar entender como que o mercado está se comportando para que a gente possa também estar atualizado. Agora, uma coisa que eu percebo no nosso mercado, a gente sempre está atrás, né? A gente, infelizmente, nós estamos sempre atrás de muitos profissionais de outro setor da construção civil. Eu entendo isso também, eu vejo isso. Tanto em tecnologia, como em gestão, em capacitação. A gente realmente, acho que investe pouco. Eu sempre defendo que as grandes empresas do setor, tanto de vidro como de alumínio, elas deveriam investir mais em conhecimento. Eu acho que a gente investe muito pouco em conhecimento. A gente vê aí que realmente as pessoas... Porque é o seguinte, o nosso mercado ele não tem barreira de entrada. Por não ter barreira de entrada, qualquer pessoa pode comprar, pode vender e pode instalar. E aí isso é perigoso. Agora, como criar uma barreira de entrada no mercado depois aberto como esse? Não tem jeito. Então, se a gente quer realmente melhorar o mercado, a gente precisa investir em conhecimento. Aí a gente conta com a ajuda das nossas associações, as entidades aí do mercado, tanto relacionada às esquadrias quanto aos vidros, Sim. que promovam mais cursos, né? Que divulguem, coletem os... Mas o que eu percebo nas associações, eu tenho uma crítica nas associações que é complicado. Por conta de politicagem. Mas o que eu percebo nas associações é o seguinte, eles precisam criar um programa para que os associados dele invistam realmente em conhecimento nas regiões dele. O Brasil é muito grande, né? Nós estamos num país continental, onde a informação aqui em São Paulo é muito rápida e muito fácil. Mas e quem está lá no norte, no nordeste, Exato. Lá no extremo sul, né? Como é que essas pessoas têm acesso a conhecimento? E aí é onde a gente precisa atuar realmente de forma mais, acho que, extensiva para poder chegar nesse público. Acho que as associações precisam focar. O que eu percebo é que elas focam muito em São Paulo, Rio e São Paulo. Mas por que não focar lá nesses extremos? Fica a dica. Então, associações, entidades do setor, o mercado está carente de conteúdo, de oportunidades para que possam aprimorar o conhecimento na nossa área. Sim, então, sim. Eu mesma, eu também sinto a necessidade de eventos assim com mais qualidade técnica. Porque hoje em dia você vai nos eventos, é muita divulgação de Propaganda. Empresa, de produto em si. Eles raramente, são poucos os eventos que entregam de fato aí conteúdo para nós que somos técnicos. Sim. Né? A propaganda do produto ainda é muito defendida. A gente tem os fóruns contramarcos que vieram aí para mudar isso. Então, você sempre aprende alguma coisa diferente, sempre bons palestrantes. Mas não dá conta, né? Se a gente tem, sei lá, 2 ou 3 no ano, não é nada. E em determinadas regiões, a gente precisaria de mais fóruns contramarco. Exatamente. É isso aí. Né? Fica a dica aí para o Luiz. Fica a dica. Eu acho que ele não vai querer, porque dá trabalho. Está acomodado, ele está acomodado. Exato. E quando a gente fala de norma técnica, você que está totalmente ligado aí à indústria, à especificação dos materiais, quais normas técnicas a gente não pode deixar de lado? São, no caso aí, as principais que você leva em consideração. As principais que eu utilizo hoje.
6123. Dos ventos. Isso. A 14718, que é do guarda-corpos. Guarda-corpos. 7199, que é do Vidros na vidro. construção civil. Isso. 14697, que é do vidro laminado. Que acabou Isso. de entrar nova revisão. Exatamente. 14698, que também eu acho que tá para ir para consulta pública. 14698 é do vidro temperado. Certo. 14207, que está super atrasada, que é dos box. Está extremamente atrasada. Para quem não sabe, a gente tem norma técnica que fala de box e também de vidraçamento de sacadas. Que é a 16259. E eu não tenho todos esses números de cabeça não, viu? Muito bom, ele tá muito bem de memória. Consultoria faz bem para memória. É porque a gente usa todo dia. Então, como eu tô sempre utilizando, acaba gravando. A 16835 é uma norma recente. Tipo, tá na sua mas já tá na minha cabeça. Tá lá na cabeceira já da cama. Né? Então, essas normas a gente precisa realmente andar com elas debaixo do braço. Tem uma crítica também com relação às normas, a ABNT. Qual é a minha crítica? Se você somar os valores dessa norma, inclusive ontem o Luiz estava falando disso, dá mais de R$1.000, Audrey. As normas não deviam ser vendidas. Vida, não... Sabe por que não deveria ser vendida? Pelo seguinte, a gente que participa das reuniões, a gente participa voluntariamente. Todos, né? A gente dispõe do nosso precioso tempo para ajudar a elaborar uma norma. E aí, quando você vai ver o preço de uma norma, custa R$100 e poucos, R$200. Não tem condições. Então, eu acho que eu defendo, sim, que a norma deveria ser mais acessível, nem que seja de uma forma só digital. Não vai imprimir papel? Beleza, não tem custo. Mas, sei lá... deveria custar R$10, R$15 uma norma. Para quê? Para que mais pessoas tenham acesso à informação e realmente possam aí começar a utilizar no dia a dia as normas. Olha só, veja a importância, então, do auxílio das normas, da especificação correta dos materiais, da consultoria em obra. E deixar bem claro o seguinte, norma não é manual técnico, tá? Às vezes o pessoal usa a norma como manual. Às vezes o pessoal liga assim, Cirilo, posso usar um vidro de 8 milímetros ou 10 milímetros em tal instalação? Cara, não é assim. A norma, o que a norma diz? Não, a norma não diz nada. A norma diz que existe um cálculo para você determinar a espessura do vidro. Exatamente. Tá? Então, norma ela não é um manual de instalação. É um manual do que você deve fazer correto, mas existe cálculos ali dentro. Orientações, são especificações técnicas de como você deve proceder. Eu diria assim que é um manual... É um roteiro do que pode e do que não pode. Exatamente, é uma orientação. Que você pega, que nem, por exemplo, ali na 7199, tem o básico ali na página 27, que é a tabela 8. Né? Eu sei de cor também porque eu uso muito. Então, você também sabe os artigos do CDC, da jurisprudência, como que é? Na 7199, na página, página 27. Que item? Tabela 8. Ali tem toda a grade de quais vidros utilizar em cada situação. Em guarda-corpo, em piso, em cobertura, em... alto, baixo, enfim, abaixo de 1,10 m, ali tem uma tabelinha pronta para seguir. Tem também a Abravidro, tem aquela do vidro certo, que vidro usar. Uma tabela... Você sabe que aquilo ali foi feito por nós, né? Muito legal, ela é bem didática. Quem quiser... Quem fez aquilo ali foi eu, contribuição minha, do Daniel Estrela, do Gabriel, do setor vidreiro, Batista. O Eduardo, que quase ninguém conhece, mas está lá no Espírito Santo, Tiago Boa Sorte e quem mais... Acho que foram 6 pessoas. Nós que ajudamos a fazer aquele manual. E ela acho que no portal da Abravidro, ela é gratuita, só você joga lá, acho que, se eu não me engano, ela chama aqui, que vidro usar. Que vidro usar. Você coloca a tabela da Abravidro. Foi sensacional essa tabela que foi feita. É bem didática, foi muito bem ilustrada, e daí tem lá as aplicações e o que pode, todos os tipos de vidro, tem algumas observações para certas aplicações. Sim. Ficou excelente. Parabéns pelo trabalho. Eu não sabia que você tinha colaborado. Sim, colaboramos. Muito bom. E para quem está aqui nos ouvindo, se eles quiserem aí buscar um consultor especialista aí na especificação dos materiais, como que eles podem te achar? Bom, vamos lá. No Instagram, você acha lá Cirilo Paes, especialista em vidros, @Cirilo Paes, especialista em vidros. Lá você consegue ver as minhas postagens. Inclusive, eu estou começando várias séries agora de informações com relação a vidro. Fala sobre esse seu curso sim. semanal. Eu tenho um curso que esse ano eu tive gratuito também,
pessoal. Esse ano eu tive eu tenho uma meta que era o seguinte. Falei, 2025 eu vou disponibilizar 30 minutos do meu tempo por semana para entregar realmente algo que valorize o nosso setor. Excelente. Então, toda segunda-feira, das 18h30 às 19h, eu entrego ali um curso gratuito no YouTube. Gratuito. Deixa aqui o endereço do canal dele. YouTube/Cirilo Paes. Ali no meu canal você consegue assistir e fica gravado, tá? Eu faço ele ao vivo toda segunda-feira e depois fica gravado. Eu não tiro ele do ar. Para quem quiser realmente aprender. E lá são insights técnicos sobre especificação, sobre gerenciamento, sobre gestão. Medição, especificação. Falamos sobre especificação de bucha, parafuso. Agora a gente está falando sobre vidros, tipos de vidro. Já foram 4 aulas só sobre vidro, né? E vai ser durante o ano todo, toda segunda-feira, faça sol, faça chuva, eu estarei ali segunda-feira das 18h30 às 19h, entregando um pouquinho desse conhecimento. E no Instagram também estou começando algumas séries ali sobre mitos de vidro, tem algumas coisas aí que a gente está bolando para entregar para o setor. E é interessante em ver que muitos clientes, eles economizam na contratação de um consultor. Sim. Para depois gastar mais de 3 vezes na correção de um problema. É isso aí. Curioso isso. Acho que as empresas elas estão começando a entender isso, que vale a pena a contratação de um consultor. Elas estão começando a entender que esse é o caminho. Porque o que acontecia muito também, as pessoas especificavam, mas não acompanhavam. E aí a construtora tomava a decisão própria de o que comprar. E ela não é habilitada para isso. E o que eu estou oferecendo é justamente diferente. Além de eu especificar, eu estou oferecendo o acompanhamento para que ela não compre errado. Excelente. Essa que é a diferença. E também tem o meu contato aí, que é o WhatsApp, que é o 12988557900. Olha só, contato do especialista. E detalhe, tá? Eu respondo todas as mensagens antes de dormir. Eu não durmo sem o meu WhatsApp zerado. Você dá um curso de como fazer o gerenciamento do WhatsApp? Eu estou precisando me matricular nesse curso. Olha, ainda não pensei nisso, viu? Responder as mensagens. Eu ainda não pensei nisso. Eu respondo em 30 segundos, eu não respondo nunca. Olha, mas eu já fiquei, às vezes, até 1h da manhã respondendo. Eu não consigo dormir sem responder. Não consegue? Não. Eu consigo. Eu não Mas consigo. Quando você lançar esse curso, você me fala, quando de repente vai que você pensa num assunto aí para uma próxima aula no YouTube, você fala, essa é para você, gerenciamento do tempo, da agenda, do WhatsApp. Não é fácil. Nossa, porque demora às vezes para responder, com certeza, né? A gente acaba filtrando ali para quem vai responder primeiro, mas eu procuro responder todas as mensagens, zerar o meu dia com tudo respondido. É isso aí. E, pessoal, na dúvida, consulte um especialista. Porque quem consulta evita dor de cabeça, eu falo para os meus clientes, retrabalho. Na dúvida, não faça. Não faça. Eu falo para os meus clientes o seguinte, se você tiver alguma dúvida na hora de executar, não vai pelo achismo, não faça. Meu pai falava, o Luiz também fala isso, não tome nenhuma decisão antes de uma boa noite de sono. Então, é a mesma coisa. Na dúvida, antes de comprar um material, de ir lá no home center adquirir uma esquadria, consulte um especialista. É isso aí. Muito bom. Foi uma honra recebê-lo. É isso, amor. Muito obrigado pelo convite. É muito gratificante para mim saber que eu ando ao lado de pessoas que têm o nosso propósito, né? Sim. Que compartilham do meu objetivo, que é trabalhar com responsabilidade, com seriedade, que é entregar o melhor para o nosso cliente. Sim. E eu sou sua fã, você tem toda a minha admiração e meu respeito. É recíproco, pode ter certeza. Muito obrigada e quando puder, contrate um consultor para que você não tenha problema na obra. Mas se você tiver um problema na obra, vocês já sabem, consultem a Aluparts, que é especialista na resolução dos problemas que já existem. Então, isso aí. Falou em fachada com problema, vidros que caem, infiltrações generalizadas, falhas estruturais, falhas no desempenho. A gente está aqui também sempre prontos para ajudá-los. É isso. Muito obrigada, pessoal, e a gente se vê em próximo episódio do Aluparts Podcast.